Oi, gente! Bem-vindos à minha terra. Os dias por aqui estão assim, fazendo um pouquinho a cada dia, porque o calor tá infernal. E já dá para ir antecipando um pouquinho os trabalhos nessas zonas um pouquinho mais sombreadas. Caiu umas chuvinhas nesses últimos dias, mas não foi o suficiente e muitas plantas estão bem estressadas por causa do calor e também por causa da seca. E vamos ver um dos exemplos desses sintomas que a gente tem aqui. Algumas plantas não se sentem tão influenciadas por causa desse calor e da secura que tá, porque ela tem raízes muito superficiais. Então qualquer chuvinha, garoa que der, elas já conseguem se hidratar e também por causa dessa umidade que tem à noite. Então a grama continua crescendo. Aqui nessa parte do jardim, na verdade, não é uma grama. Eu tenho um mix de plantas que são nativas, que vão crescendo. Tenho vários tipos, então, de capins. Eles não crescem tanto como a grama, mas nessa época eles também se estressam um pouco por causa do calor e começam a dar esses pendões de sementes. Então, é bom baixar eles um pouquinho. E ao redor das nossas plantas, que nem aqui tem um crino, a gente pode começar a fazer a limpeza puxando eles um pouco, né? Arrancando com a mão. Porque com a máquina de cortar a gente pode danificar essas plantas. Esse é um erro muito comum na jardinagem urbana. Vir com a lâmina ou com o fio e começar a cortar aqui embaixo, e isso faz com que a planta não consiga passar a seiva para a parte superior. Então as plantas vão começando a se deteriorar, tá? Então é melhor fazer ao redor das plantas, demora um pouquinho mais, mas ir puxando elas assim e eliminando. Bom, uma das coisas que está acontecendo é que vários tipos de árvores e arbustos estão começando a perder as folhas. Isso seria esperado em 1 ou 2 meses mais, muitas delas perder as folhas, porque vai chegar o outono e elas começam a pegar todos esses nutrientes que estão nas folhas, como por exemplo a clorofila, e começam a reabsorver, guardam no tronco para não perder com essas geadas, e as folhas, que são as partes mais tenras das plantas, caem. Mas nesse momento não é o caso, elas estão perdendo porque não tem água. Então, como essas plantas, quando fazem fotossíntese, precisam eliminar muita água do corpo, elas preferem então perder as folhas e assim elas não se desidratam tão fácil. Só que elas param de crescer. Então é uma proteção que vai ajudar a gente também a não perder essas plantas por completo, mas elas vão ficar bem feias e o nosso jardim vai ficar assim, cheio de folhas, tá? Outra que tá perdendo bastante e que tá bem feia agora, porque eu não rego o jardim, somente quando eu planto alguma sementinha pequenininha eu rego, é essa daqui, que seria a tibotina orelha de onça, né? Que ela dá esses lindos pendões e ela ainda deveria estar com muita flor. Mas olha só aqui o chão, cheio de folhas, porque ela simplesmente está muito desidratada, tá? Então, ó, ela vai tirando a clorofila e depois vai eliminando essas folhas. Assim ela não desidrata tanto. Então, essa é uma época complicada, tem muitas plantas fazendo isso. E outras estão nem aí, que nem essa trombeteira linda, né? Que dá muita flor, dá um cheirinho tão bom da noite, e essa daqui não se importa. Os coleus de manhã cedo estão assim bonitos, mas de tarde vocês já veriam que ele vai estar todo desmaiado. O coleus é uma planta muito sensitiva ao estresse hídrico. Mas é algo que não tem o que fazer muito, ok? Eu poderia regar, mas como é uma área muito extensa, eu não consigo. Também não tenho recurso para isso, gasta muita energia elétrica para bombear a água. Eu tiro do açude, mas também tem o seu custo, né? E aqui é assim, é experimento, ver quais plantas aguentam e assim vai indo, tá? Tem algumas plantinhas novas aqui no jardim que recém chegaram, mas que já estão bonitas. Uma delas eu já mostrei para vocês, né? Que seria a pavônia amarela. Ela também não se importou com a seca, ela está plantada num lugar super ruim. Não melhorei essa terra e ela continua bem. E ela tá aqui então, e olha só quanta flor ela ainda tá dando. E o solo, olha só, completamente seco, ó. É poeira.
E ela tá aqui bem. E a outra que eu plantei aqui junto com ela, eu saí completamente do meu tema, eu ia colocar plantas mais brancas aqui nessa região, brancas e azuis. Agora eu já tô com amarelo e vermelho. Aqui tá a Gloriosa, plantei um bulbo faz alguns meses atrás, já tá passando um pouco a floração. Mas aqui está ela, bem também, eu acho que ela tá com algum problema de vírus, tá? Veio assim, já contaminada, eu acho, com vírus. Mas ela deu bastante floração, então ela não tá tão mal assim. A Gloriosa, ela precisa subir, tá? Então a gente precisa dar um pouquinho de amarração. Já a Pavônia, que já tá dando semente, olha aqui as sementinhas dela, ó, bem diferentinhas, né? Essa não, essa é porte arbustivo. Quando passar a floração agora, eu vou podar ela mais ou menos por aqui, pra ela engrossar e ficar mais arbustinho, tá? Tem muitos que perguntam também sobre as minhas máquinas no jardim. Eu costumo usar grande parte as coisas a bateria, tá? Uma por causa da contaminação, então eu não vou ter aquele resto de óleo ou de gasolina andando aqui pelo meu jardim, tá? É zero contaminação uma máquina assim no jardim. Ela também é muito menos ruidosa, então a gente trabalha com ela e não se estressa tanto com o barulho, não assusta também os animais que vivem aqui perto. E ela é muito mais leve, gente. Então todas as ferramentas a bateria, a motosserra, a roçadeira, elas são muito mais leves. Então principalmente para mulher, né, que muitas vezes tem um peso menor, elas são muito boas, tá? Adoro. E outra coisinha que floresceu a primeira vez aqui no meu jardim, vocês devem conhecer, obviamente, porque é uma planta muito disseminada no Brasil. Vocês já viram a trombateira rosa, que essa dali é uma floração incrível, mas eu consegui umas brancas também. E agora foi a primeira vez que elas floresceram. Essas flores já têm uns 3 dias mais ou menos, então já estão meio derretidas, né? Mas aqui estão elas, de coloração branca, porque eu tinha dito, né? Queria uns tons mais claros para iluminar aqui, né? Aí combina com o eucalipto globuloso ali, que tem esse tom mais branco. Aqui também vão ter vários ageratos, né, que é um tom azulado celeste. E aqui tá o boldo variegado. Olha só que coisa mais linda. Nesses locais um pouco mais escuros, esses tons brancos vão muito bem, tá? Ficam muito bonitos. É muito legal. Tem o mesmo gosto que o outro, se utiliza da mesma forma, só que esse é variegato. Lindo, né? E essa daqui é uma das zonas que é menos influenciada pela geada, mas ainda assim as plantas queimam. Aqui eu tenho um jambo, tá? Mas todos os anos ele tá morrendo, tá? Então não tem muita esperança, não vou matar ele, mas é isso que acontece, ó. Todos os anos ele vai morrendo e aí fica com cancros aqui porque eles morrem e depois rebrotam. Olha só o tronco dele, uma pena. É uma das minhas frutas brasileiras favoritas. O que mais sempre morre? Essa plantinha aqui também eu chamam de penicilina. Ela também todos os anos morre e depois volta. Agora ela vai ficar um pouquinho mais bonitinha, mas a minha ideia aqui era fazer um cerquinho, né, dos dois lados do caminho, deixar ela criar e podar ela quadradinha, mas ela sempre morre, não tá funcionando. O que mais a gente tem nessa região? Tem vários coleus, né, de diferentes cores. Aqui tem outro, lá tem um mais escuro. Consegue escutar, gente? Esse é o barulho que faz uma roçadeira a gasolina. E o cheiro daqui a pouco já vai vir aqui. São eles do outro lado do açude que estão cortando. Então é uma diferença bastante com máquina a bateria, tá? Eu sempre vou escolher essas. Ainda que tenha um pouquinho menos de força, mas vale a pena. Aqui na frente eu tinha feito uma estaca de lespedeza ano passado. Olha só, olha aqui as abelhinhas trabalhando. Olha só quanta flor ela já tem esse ano. As lespedezas crescem muito rápido. E por isso que eu falo assim, eu vendo plantinhas pequenininhas, mas como elas estão bem firmes,
Também elas já estão acostumadas a sofrer esse estresse hídrico. Quando a gente coloca ela no chão, elas crescem muito rápido, tá? Diferente de uma planta, de uma floricultura que vem com adubo químico, bem cuidada, na sombra, que quando a gente passa para o nosso jardim, que fica um pouco mais na intempérie, elas sofrem. Mas se a gente cuida, mas deixando ela exposta a condições muito fortes no início, depois quando a gente passa por uma condição um pouco mais amena, essas plantas vão vir muito mais rápido, tá? O que mais eu tenho aqui? Eu tenho umas 2 novidades aqui do lado, mas eu não vou mostrar ainda para vocês, porque elas não se desenvolveram tão bem. Mas são plantas incríveis. E aqui, de novo, meu presente, 3 anos atrás, para o meu aniversário, meu auto presente, meu Thaumatophyllum. Tá saindo 2 espigas de flor novamente. Esse vídeo eu tô fazendo meio no improviso para vocês, mas tem algumas coisas que sempre saltam assim na minha cabeça que eu acho legal compartilhar, tá? Tem muitas pessoas que estão com muito medo de certas plantas porque elas são vendidas, digamos assim, elas são sempre impostas como plantas alucinógenas, super tóxicas, mas que na verdade no dia a dia a gente não vê muitos efeitos dela e conhece muito poucas pessoas que já se contaminaram com ela ainda que tenham no jardim. E uma delas é a trombeteira, tá? Porque ela é bem alucinógena mesmo. Mas se vocês começam a investigar, quase todas as intoxicações de trombeteira que a gente tem são sempre pessoas que sabem que ela é alucinógena e querem fazer chás e provam o chá para alucinar e acabam então consumindo uma dose muito mais alta do que pode, de uma forma segura. Na verdade não tem dose segura para essa planta, mas acabam tendo sintomas como cegueira, alucinações, desidratação, taquicardia, entre outros. Mas existem muitas plantas que são tóxicas que a gente tem no jardim, tá? A digitalis que eu tenho, que é muito mais perigosa porque ela está no extrato baixo, que algum animal podia vir e tentar consumir ela, por exemplo. E eu nunca tive nenhum problema com ela e não conheço nenhum caso de intoxicação por digitalis por consumo. Porque os animais de estimação, eles sabem, a maioria das vezes, o que eles podem consumir ou não. E também a gente deveria pelo menos, conseguir ensinar uma criança que não se deve pegar certas coisas. A trombeteira, como é uma planta mais alta, eu faço isso, já tinha falado várias vezes para vocês. Eu coloco alguma outra planta por baixo, podiam fazer uma cerquinha, uma mureta que fica bonito também. E assim as crianças não vão ter acesso, tá? Já a digitalis, que é baixa, essa sim fica mais ao alcance de cachorros, gatos e crianças. Mas, de novo, Inglaterra inteira utiliza essa planta e ninguém tá falando não plante ela porque é tóxica, tá? Tem muitas plantas que são tóxicas no nosso dia a dia. E uma que não é tóxica e tá dando o ar da graça agora é a Dicorisandra, uma planta nativa super linda. Espero que vocês já conheçam essa planta. Ela é linda demais, é uma planta meio suculenta. Olha só essas flores. As mamangavas e as abelhas metálicas fazem a festa nela nessa época do ano. Eu tô escutando a abelha trabalhando, mas eu não tô conseguindo ver ela. Ali, ó. Ali, ó. Ali tava uma abelha metálica, que seria a abelha das orquídeas também chamam, né? Estão vendo ela trabalhando ali? Deixa eu ver se eu consigo colocar o áudio. Incrível, né? São muitas plantas nativas que a gente podia estar incorporando no nosso jardim, que trazem uma beleza espetacular e também vai ajudar os nossos polinizadores nativos aqui do Brasil. A Dicorisandra é uma delas e prontamente já vou começar também a fazer estacas para vocês aqui no meu jardim. Bem, outra coisinha que está acontecendo no jardim, eu não me orgulho tanto, mas um dia eu me estressei, estava um pouquinho mais fresco que essa semana tá terrível o calor. E eu fui pro jardim da frente aqui do lado, que seria aqui, né? Que eu também cortei a grama nos últimos dias. E desfiz um canteiro inteiro, que seria o canteiro daqui que vocês se lembram, que estava cheio de sálvia, tinha uma titônia, tinha a Susana de olhos pretos, tinha muitas plantas aqui, mas eram tudo plantas mais comuns. E esse jardim aqui, que é o mais fácil de irrigar,
eu sempre achei que eu ia utilizar mais para algumas plantas mais exóticas. Então eu tirei tudo, fiz um pouquinho de cobertura de solo para ver se aguenta um pouquinho mais a umidade, ó. Cobri todo ele, coloquei um pouquinho mais de esterco e plantei algumas coisinhas que eu já tenho que regar hoje. Aqui tem a linária, essas plantas vocês não encontram no Brasil, tá? Aqui tem a linária, aqui tem a planta moeda, que já se desidratou um pouco. Aqui eu tenho uma sálvia, também distinta, que não tem aqui no Brasil, Sálvia pratensis. Ali para trás eu tenho a Alcia rósea ou malva rosa, ali embaixo. E eu tenho vários tipos de mil em rama, tá? Que vocês conhecem já, aquelas brancas que eu tenho bastante aqui no jardim, que existe no Brasil, mas essas daqui vão ser de cores distintas, então vamos ter que esperar para ver quais cores vão sair. E do outro lado, olha as pedras aqui, ó. E do outro lado, a mesma coisa, tá? Aqui tem umas digitales de cores diferentes, já estão sofrendo com o calor de novo. Esse daqui é um agerato, só que ele é de cor vermelha, tá? Esse também a gente não tem aqui no Brasil. E aqui mais uma mil em rama. E ela já tá colocando brotinhos para os lados, tá? Olha só. Ela vai pegar bem aqui. E aqui também tem uma nicotiana, que é uma planta muito boa para polinizadores. Então esse espaço aqui eu vou começar a utilizar para colocar mais essas plantas mais exóticas, que eu preciso cuidar mais para não desidratar, para não pegar muito sol, para ver se tem algum bichinho diferente comendo elas, tem que ficar de olho. E tem outra aqui que já está florescendo, mas ela está bem pequenininha ainda. Essa daqui é uma Salvia coccinea, eu não me lembro se eu mostrei para vocês no outro vídeo, mas olha a cor e a delicadeza dessas flores. Essas eu vou ter algumas para compartilhar com vocês agora lá no grupo, tá? Olha só, essa se chama Jewel Pink. Eu mostrei para vocês na última vez também. Muito legal. E outras que estão muito bonitas agora são alguns tipos então de Alocasia, Colocasia. Essa daqui é a Black Magic. Olha só a coloração dela. Tá muito, muito linda. E aqui tem a que eu acho que é a Morrito. Olha só essa folha. Tá gigante, né? Lindona. Só que vamos ver o que vai acontecer, porque agora tem um projeto no próximo mês. Eu vou querer fazer o muro ao redor, tudo aqui, então eu acho que vou ter que tirar todas essas plantas, guardar elas em algum lugar e quando tiver pronto o muro, recolocar elas. Mas olha só como tá o jardim. Mas vou reestruturar bastante coisa nos próximos meses. Outra plantinha nativa que a gente tem aqui no Brasil, né, são as lantanas, que são muito boas, principalmente para as borboletas e mariposas. Olha só quanto sempre tem, né? Sempre tem atividade nessas plantas. E elas vêm em diferentes cores, diferentes tamanhos. Então é uma planta muito legal que eu super aconselho vocês terem no jardim, tá? Essa daqui é a lantana mais comum, mas a gente tem outra que agora ela ainda não tá florescendo. Aqui tem uns espinhos e eu tô de pé descalço. Essa daqui é uma arbustiva, ela fica bem grandezinha, olha só como ela tá linda. E ela vai dar muitas flores roxas, tá? E depois ela dá uns frutinhos que ficam durante o inverno, tá? Essa é a lantana montevidensis, que eu já tenho umas até enraizadas. Uma planta nativa super boa para polinizadores. Vou deixar uma foto dela com as flores aqui para vocês. E claro, a gente tem muitas rosas aqui no jardim também, que dão um ar da graça, literalmente o ar da graça, porque o cheiro delas é incrível. E só para finalizar, porque já tá ficando muito quente aqui, é quase 10 horas e começa a ficar infernal, é para dar 40 graus hoje de novo. Vou mostrar uma coisinha a mais na horta, que está se desenvolvendo e já tem algumas para compartilhar com vocês, tá?
Aqui, então, a gente vai ter o cucamelon. Vocês conhecem cucamelon, também conhecido como melancia de rato? Ela vai dar, deixa eu ver se eu encontro umas frutinhas aqui. Aqui no chão tem algumas. Ela vai dar esses mini pepinos aqui, a coisa mais graciosa. E ele tem bem gosto de pepino, tá? Mas ele é bem crocantezinho. Então a gente come, escuta o barulho. É muito gostoso. Muito bom para fazer em conservas também, tá? Muito bom para colocar em conservas. Muito bom. Já tenho algumas sementes para compartilhar com vocês. E também agora eu vou ter um pouquinho mais da pimenta corbate, que parece que ela vai ser picante, mas não é, tá? Ela é bem suave. Semana passada eu já não fiz vídeo, porque estava muito quente, não conseguia nem sair no jardim, tentei gravar em espanhol e a câmera parou de funcionar porque ela esquenta demais. E hoje eu queria só mostrar um pouquinho, aproveitar agora essa sombrinha que tinha ali no canto, mas semana que vem eu acho que já vai estar mais frio e aí a gente vai conseguir gravar um vídeo com um pouquinho mais de conteúdo para vocês, tá? E se vocês têm alguma coisa que vocês queiram que apareça aqui no canal, alguma dúvida que vocês têm sobre design de jardins, sobre os cuidados de alguma planta, é só escrever aqui embaixo nos comentários que a gente pode abordar esses assuntos, tá? Então era isso, gente, por essa semana e até a próxima. Tchau!